Uma bela segunda-feira para nós continuarmos a aprender e falar sobre o que a gente mais gosta, contabilidade. No último vídeo, aprendemos como que é o encerramento das contas lucro e perda, contas transitórias. Vimos que a contrapartida desta conta, que é encerrada durante o mês, é no lucro ou prejuízo acumulado, que é uma conta do grupo do patrimônio líquido, onde o patrimônio líquido pertence às contas patrimoniais. E onde aparecem essas contas patrimoniais? No balanço patrimonial. Então, o patrimônio líquido, juntamente com o ativo e o passivo e as contas que representam cada grupo, aparecem ali no balanço patrimonial. Como que isso aparece? De que forma? Vem comigo que eu vou te mostrar essa parte agora neste vídeo. Então, no último vídeo, nós vimos que a nossa conta lucro e perda, ou o ARE, deve ser encerrado durante o mês, ou seja, igualado o lado do débito com o lado do crédito. E a contrapartida deste valor deve-se ir para outra conta. E essa outra conta é o nosso lucro ou prejuízo acumulado, que é uma conta patrimonial, certo? Se é uma conta patrimonial, ou ela pertence ao ativo, passivo ou patrimônio líquido. No caso, nós já sabemos, nós já aprendemos que contas que representam o ativo são os nossos bens e direitos. Contas que representam o passivo são todas as nossas obrigações. Então, para que lado ficou o lucro e o prejuízo acumulado? No patrimônio líquido. O lucro ou prejuízo acumulado pertence ao nosso patrimônio líquido, que é juntamente com o capital social, que é o valor que os sócios colocam dentro da empresa, que formam o nosso patrimônio líquido, certo? Então, as nossas contas de resultado, juntamente com o ARE, elas são uma ponte que vai mostrar o caminho final, e o caminho final é o lucro ou prejuízo acumulado, que é ali que vai mostrar, que vai nos fornecer a informação se nós tivemos lucro ou prejuízo durante o mês, certo? Mas aonde que eu vou colocar como que funciona esse lucro ou prejuízo acumulado dentro da contabilidade? As nossas contas patrimoniais, que são o nosso ativo, passivo e patrimônio líquido, como o próprio nome diz, são patrimoniais. Elas vão mostrar o nosso patrimônio da empresa, o que a gente tem. Então, elas vão aparecer aonde? No demonstrativo contábil, na qual nós já conversamos, chamado balanço patrimonial, correto? E de que forma elas aparecem? Aqui eu fiz um esboço só para nós vermos mais ou menos como que é o balanço patrimonial, correto? Mas é claro que lá na sua empresa ou na empresa que você trabalha, um balanço patrimonial é muito mais extenso, tem mais contas, tem mais atividades, certo? Mas aqui é só um exemplo curto e pequeno para nós aprendermos como que é elaborado um balanço patrimonial, correto? Após nós fazermos todos os lançamentos no livro diário de débito e crédito, que nós já vimos, transferirmos esse débito e crédito para os razonetes, na qual nós já vimos como funcionam os razonetes de cada grupo contábil. E após fazer isso, nós encerrarmos as contas de resultado e também encerrarmos aquelas contas patrimoniais, aquelas contas que tiveram situação final vão aparecer no balanço patrimonial. É onde eu vou mostrar a finalização do meu mês, correto? E como fica isso no balanço? Nós já vimos, mas nós vamos relembrar um pouquinho. Então, aqui, nosso balanço patrimonial composto pelo ativo, grupo do ativo, pelo grupo do passivo e pelo grupo do patrimônio líquido, correto? Nosso ativo é representado por bens e direitos, certo? Aqui, então, nós temos uma conta caixa, que é um bem, a nossa conta mercadorias, que é um bem, e vamos colocar um direito aqui também para nós sabermos. Clientes, ou duplicatas a receber, contas a receber, impostos a recuperar, isso são contas de direitos, consideramos direitos na contabilidade. Então, aqui no ativo,
nós temos a conta caixa, conta mercadoria e a conta clientes. 3 contas básicas geralmente que a gente usa na contabilidade, certo? Cada conta dessa aqui foi feito um razonete, foi feito um lançamento de débito e crédito e a situação final do razonete ficou com um valor X. E essas contas, então, nós vamos colocar no balanço com o seu devido valor, certo? Que então, no balanço, nós temos que demonstrar a conta e o valor que ela finalizou nos razonetes como situação final. Isto serve para qualquer conta, conta do ativo ou conta do passivo, ou do PL, certo? Então, aqui o nosso ativo é colocado no lado esquerdo, certo? A sequência de contas de bens e direitos, uma abaixo da outra, com seus respectivos valores. A soma desse ativo, dessas contas do ativo, tem que fechar um valor X, vai fechar um valor X, correto? Muito bem. Já o passivo é a mesma coisa, na verdade, né? O passivo nós temos as nossas contas obrigações, fornecedores, impostos a pagar, salários a pagar, tudo que é obrigação, tudo aquilo que nós temos que pagar vai ficar no lado do passivo, correto? Nosso passivo é colocado no lado direito e da mesma forma que as contas do ativo, eles tiveram lançamentos no livro diário, tiveram lançamentos no livro Razão, o livro Razão foi encerrado e algumas contas tiveram situação final. E essas contas com situação final, nós vamos colocar no balanço com o seu respectivo valor de situação final. Passivo, então, aqui o valor, por exemplo, de fornecedores, correto? Por lógica, as empresas devem ter mais bens e direitos do que obrigações, certo? Só que daí o nosso balanço, contabilmente falando, não fecharia, porque balanço patrimonial, como o próprio nome diz, é um balanço, um equilíbrio do patrimônio da empresa. Então, significa que a soma do ativo, que deu um valor X, tem que fechar com o mesmo valor da soma do passivo, que tem que dar o mesmo valor X do ativo. Só que como nós, por lógica, deveríamos ter menos obrigações, nunca fecharia esse valor de ativo e passivo apenas, correto? Por isso que a contabilidade, então, resolveu adicionar do lado esquerdo, abaixo do passivo, o nosso patrimônio líquido, certo? Então, as contas do patrimônio líquido vão ficar abaixo do passivo, somando junto com as contas de obrigações, para poder ter este equilíbrio, esta igualdade, certo? Então, aqui, o lucro e prejuízo acumulado, que é a conta final das contas de receita e despesas, também vão ter uma situação final e eu também vou adicionar aqui no balanço o valor X da situação final, correto? Então, somando as minhas obrigações do passivo, mais o meu patrimônio líquido, com o lucro e prejuízo ou prejuízo acumulado, se for lucro somamos, se for prejuízo nós diminuímos, correto? Nós temos que ter o valor X igual ao valor X do ativo. Então, aí que forma o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como o próprio nome diz, é um equilíbrio. Então, a soma das contas do bens e direitos com a soma das obrigações e do patrimônio líquido tem que dar o mesmo valor, correto? Então, aí é um exemplo básico de como funciona um balanço patrimonial, certo? Uma observação aqui, botei esse símbolo de diferença aqui, mas está errado, né? Igualdade, nosso balanço, ou seja, ativo tem que ter o mesmo valor do passivo, correto? Então, aqui é um exemplo de balanço patrimonial, de igualdade das contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, já sabemos como que funciona as contas no nosso balanço patrimonial. Se quer aprender mais um pouquinho sobre contabilidade, fique ligado nos próximos vídeos.